We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then. After Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, all beholding His hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with
with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, we want the will of the Lord. E depois de tudo, nós desejamos a vontade do Senhor. Sometimes the will of the Lord is contrary to our desires, but Às vezes a vontade do Senhor é contrária aos nossos desejos. if we want the will of the Lord, it's just as precious to know that the evil will befall us if it is the will of the Lord. Mas continua, se nós desejamos a vontade do Senhor, é simplesmente precioso saber que o mal sucederá conosco se é a vontade do Senhor. Not evil, it's the will of the Lord that we want done. Se é a vontade do Senhor que desejamos fazer. We look at it in that manner. Now, E eu sei que olhamos nisto dessa maneira. I know that brethren here usually have a 30 minutes, 20 to 30 minutes message on Sunday night. Agora, eu sei que os irmãos aqui normalmente têm 30 minutos, uma mensagem de 20 ou 30 minutos no domingo à noite. I don't know whether I can do that or not, so I'm just going to do the best I can. E eu não sei se eu posso fazer isto ou não. Então eu simplesmente farei o melhor que puder. I think there's a baptismal service immediately after this. I heard they baptized a great group of people this morning. Agora, eu penso que terá um serviço batismal imediatamente após isto. Eu vi que eles batizaram um grande grupo de pessoas nesta manhã. There's baptism going on here all the time. Temos serviço de batismo aqui constantemente. Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, whatever it is, are coming and being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Temos serviço de batismo aqui constantemente. Ministros metodistas, batistas, presbiterianos, da Igreja de Deus, luteranos, seja o que for, estão vindo e sendo batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. And before God, when I have to stand at the judgment bar, I've got to answer for that. E perante Deus, quando eu estiver de pé no tribunal do julgamento, eu terei que responder por aquilo. And if I was just as clear in my thoughts of being justified, E se eu estava com meus pensamentos tão claros, sendo justificado, in my life as I am of that, I'd be ready for the rapture right now. em tudo na minha vida como foi aquilo, eu estaria pronto para o rapto agora mesmo. I know that is the gospel truth. Pois eu sei que é o verdadeiro evangelho, vem, aquele é a verdade. That is the truth. There's not one scripture in the Bible where anybody was ever baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Não há nenhuma escritura na Bíblia onde alguém haja sido batizado de outra maneira, a não ser no nome de Jesus Cristo. The commission of Father, Son, and Holy Ghost is, A comissão do Pai, Filho e Espírito Santo, therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. não clamando este título sobre eles, mas batizando-os no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Not call this title over them, but baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, which is the Lord Jesus Christ. O qual é o Senhor Jesus Cristo. In the Bible was baptized in the name of Jesus Christ, and the Bible said that whosoever shall take one word out of it, or add one word to it in any way, woe unto them. Todos na Bíblia foram batizados no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, o que tirar ou acrescentar uma palavra a ela, e de qualquer modo, ai daquele. Então eu tenho bastante, eu tenho que temer em ambos os lados. Oh, I have enough I have to fear about besides adding something you're taking from the Scripture. It's got Em tirar ou acrescentar as Escrituras. many times, but I stay right there. He is my defense. It's caused me to separate from a many friend. They've parted from me because of that. But just as long as I keep this friend here, the Lord Jesus, Isto me coloca em problemas muitas vezes, mas eu permaneço exatamente lá. Ele é a minha defesa, e isto me fez separar de muitos amigos, mas contanto que eu conserve este amigo aqui, o Senhor Jesus. is the Word. No matter rugged be the path, hard is the way. He comes. E ele é a palavra, não importa quão áspero seja o caminho, quão difícil seja a estrada. Way. And if they call the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his disciples?
ele vem do mesmo modo. E se eles chamaram o mestre de morada de Beelzebu, eles chamarão seus discípulos de muito mais que isto. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem. Que o Senhor nos ajude. Amém? Nós vamos ficar de pé. Vamos ler em Apocalipse 4, verso 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Somente isso. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Senhor Deus, nós oramos a Ti, suplicando a Tua graça, porque sabemos que não é só de pão, de dinheiro, de coisas materiais que o homem vive, mas, sobretudo, da palavra do Senhor. Sem esse alimento espiritual verdadeiro, o mundo está se sucumbindo. Está à margem da sua grande hecatombe, da sua grande e terrível hora final. Poucos são os que estão realmente interessados em se abrigarem, buscando antes de tudo o reino do Senhor e a Tua justiça. Mas nós te damos graças porque nós estamos entre estes poucos. Nós não temos outra coisa a fazer aqui, senão orar, cantar, louvar, adorar e ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. E termos coragem de encarar a realidade que estamos deixando esta dimensão caótica. Estamos numa fase de transição para outra dimensão. Isso é necessário ousadia
é necessário coragem, é necessário fé. Nós pedimos que o Senhor nos encoraje, então, e nos alimente, não considerando as nossas falhas. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Eu quero lembrar um pouco, juntamente convosco, do que realmente faz esta águia. No Apocalipse, nós vimos 4 animais. Foi o leão, o boi, o homem e a águia. Estamos na era da águia. E qual é a característica, ou seja, a missão principal dessa águia? Será que nós poderíamos ter alguém para dizer isso? Lembrar? Até batido, tão fácil, não? Ela faz uma denúncia. Ela denuncia o cavaleiro do cavalo amarelo, do cavalo baio, né? A mistura das cores, branco, preto e vermelho. Apocalipse 6. Então a águia o denuncia como morte. Ele chama pelo nome, que significa separação de Deus, né? Eterna. Agora, nós vamos continuar ainda com essa águia. A nossa era tem muito que ver com a águia, porquanto ela é a era da águia. Nós vimos aqui no quarto selo, parágrafo 96, e esse ensinamento é muito importante, porque você vê aí, nós temos um mundo com a igreja mundana, que não sabe nada mais do que rezar Ave Maria e Padre Nosso de cor, interceder pelas almas, tirando-as de um suposto purgatório que não existe, inventado lá no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Por outro lado, uma suposta reencarnação. O povo não sabe nada, absolutamente nada, analfabeto espiritualmente. Mas esse povo de Deus, o povo realmente de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sabe. Ela sabe que nós estamos acima de quaisquer conjecturas dogmáticas, interpretações teológicas. Como a mulher que não entende nada de genética, de concepção, concebe e dá à luz filhos, assim também a igreja. Não propriamente pelo intelecto, pela sabedoria humana, mas pela experiência com Deus, ela vem dar à luz o Filho. Esse Filho é realmente a manifestação de Jesus Cristo.
Aí então nós temos amparo nas Escrituras desde lá o princípio, Sara com Isaac, não é? O filho da promessa, e vem vindo assim até chegar Maria e Jesus, não é? Jesus e Maria, José. Depois entra para o Pentecostes, trazendo a coisa para o lado espiritual. Nós aprendemos na quarta-feira passada sobre esse paralelo, não é? O paralelo. Tudo que há no natural, há no espiritual também. Então essa era é a era da águia. E ninguém contesta isso, isso é que é importante. No parágrafo 96, no quarto selo, o profeta diz: porém agora se apresenta a era da águia, se referindo à nossa era, o dia e a hora que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dentro desta era da águia. Se tratando da era das 7 eras da igreja, é a era de Laodiceia. É uma era negra de engano, de domínio feminino, a era da mulher, fora do seu lugar. E por isso que, dentro desse paralelo, teria que haver essa águia, porque a águia vê, ela tem aguçidade para enxergar de longe, de muito alto, um pequeno ratinho aqui na terra, não é? As pequenas coisas. Então esta é uma era da águia, e Deus sempre compara seus profetas com a águia. Ela não poderia ser a era da águia sem que tivesse um profeta, porque o que caracteriza a era como a era da águia é justamente o profeta. É fácil entender isso. Nós não estaríamos na era da águia, que até o mundo teológico compreende, aceita, até mesmo os astrólogos, não é? Nós não poderíamos estar na era da águia sem que houvesse um profeta, porque o profeta é que é a águia. É o profeta. Deus chama a si mesmo de águia. A águia sobe a tal altura onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, é a ave que voa mais alto em toda a criatura, toda a criação, né? É a ave que voa mais alto. Mas uma coisa é certa, é que ela é constituída, ela é feita para essa posição. Quando chega lá nas alturas, lá no mais alto, ela pode ver onde está. Agora, aí que está o segredo, aí que está a importância da coisa. Sabe por quê? Muitos chegam a uma altura mais do normal, sobe na verdade, porém logo não podem ver onde estão. Portanto, de nada lhe serve subir. Para que subir? Salomão pergunta: o que vale o preço na mão do tolo?
Para que subir? Se perde a noção dessa altura, se perde o senso. Do significado real desta altura. Então, de nada lhe serve subir. Se um corvo ou um falcão tratasse de subir com a águia, se desintegraria. Ele não suporta a altura que uma águia suporta. Tem que estar preparado para esta pressão. Esse é o problema hoje. Muitos não estão preparados para tal pressão, para chegarem a tal altura. E se rebentam quando se põem a saltar. Porém, necessitamos dessa preparação. Quando chegamos a essa altura, tendo a vista da águia, então se pode ver o que vem, sabe o que se tem que fazer. Agora a era da águia o revelou. Vejamos aqui uma coisa muito profunda. Essa pressão é a pressão do conhecimento, que o conhecimento causa. Daí então a razão pela qual as pessoas reveladas se sentem as mais miseráveis, as mais indignas, as mais erradas às vezes. Essa é a razão. Por quê? Porque tem conhecimento. E ela sofre a pressão desse conhecimento. Se uma pessoa tiver que enfrentar a cadeira elétrica de uma forma ignorante, inconscientemente, ela não terá nenhuma atenção. Se ela for pegar na alta tensão ali, sem nenhum conhecimento do que aquilo pode lhe causar, ela não sofre nenhuma tensão prévia. Ela não sofre nenhuma pressão, porque ela não tem conhecimento. Então, a pressão que o mundo natural, normal, está sofrendo, é causada pelo conhecimento natural. Se tem o conhecimento de que tem que ter uma casa melhor do que o outro, um carro melhor do que o outro, que tem que ter uma aparência, de que tem que conservar sua juventude, de que tem que ter roupas, de que tem que ter posição, então sofre a pressão. Essa pressão do conhecimento relativo, porque eles têm conhecimento somente do que é material, do que é natural. Então sofrem pressão pelo que é material, pelo que é natural. Agora, quem toma esse conhecimento espiritual, que essa águia, que esse profeta traz nesta era, sofre a pressão do conhecimento espiritual. Então aí você encontra o Romanos 7 de uma maneira totalmente revelada. Aí você então vai encontrar dentro dos selos o porquê que Jesus disse: melhor fora não conhecer. Isso para mim foi muito grande. E é grande. Você está sofrendo a pressão do conhecimento que você tem.
Não conhecendo, não tem noção do perigo, não tem noção da altura. A gente entra num jato aí, à noite, sai do Rio de Janeiro, lá do Galeão, às 10 horas da noite, e logo esse jumbo, esse avião enorme, ele ganha aí 33 mil pés ou mais, 35 mil pés de altura, sobre o Atlântico, e você viaja a noite toda nesta altura de 35 mil pés, mais ou menos, sobre mares, sobre águas, passando por cima de nuvens, picos, montanhas, ilhas, abismos. Mas você não sofre nenhuma tensão, porque você está ali dentro. Olha para fora, só pode ver estrelas. Começa até a se embebedar com a beleza do céu estrelado. Não tem noção nenhuma do perigo. Viaja descansada. 13, 14 horas de viagem aí no ar. Agora você passou por cima de quantos abismos? Por cima de profundidades do mar que não, regiões do Atlântico que não tem fundo. Você passou por cima de tudo aquilo. Tranquilamente, sentada, sendo servida, sendo servido, tomando refrigerante, comendo, vendo um filme, ouvindo música, lendo, passando por cima de abismos e abismos. Mas o certo é que as pessoas reveladas não conseguem, de forma alguma, se enganarem a si mesmas. Uma mãe, um pai olha o seu filho, a sua filha. O marido olha a sua mulher, a mulher olha o seu marido. E por mais que ame a outra pessoa, pode enxergar quanta distância está havendo entre si. Distância de dimensão equivale a bilhões de anos-luz. Comendo junto, dormindo junto, viajando juntos, e estão tão distantes um do outro. Porque dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Isto vai se cumprir literalmente, somente nisto aqui. Dois estão numa cama, um casal está ali. De repente ele ou ela passa a mão, não encontra. Pensa que ele foi no banheiro, não volta. Desaparece. Começa a vasculhar a casa, não encontra. O que aconteceu? Porta tudo fechada, a roupa está ali. Não vestiu roupa. O que está acontecendo? Esse cumprimento é um cumprimento físico da palavra, é o cumprimento, vamos dizer, o último cumprimento, é a realização final da coisa. Mas dois estão na mesma cama e estão longe. E o que acontece é o seguinte, é que você sofre muito porque
Você vê que realmente houve um arrebatamento. Ele ficou, ela ficou. Isso não vai ser percebido pela revelação, não é percebido somente na hora que acontecer. É certo que é como uma aplicação, mas a mulher de Ló é um exemplo disso, como diz o profeta. Ela tinha que dar aquela última e grande olhada. De todos os modos, o seu coração estava dividido entre o seu marido e Sodoma. Ele estava dividido com Sodoma e seu marido. O seu coração não estava inteiramente com o marido. No natural, nós estamos vendo isso aí. Por isso que os casamentos não vão mais como foram, como eram. Porque os corações estão subdivididos. Ela está cheia de outras coisas, além do seu marido. Ele tem tantas outras coisas além de sua família. Assim estava a mulher de Ló. O seu coração estava dividido com Sodoma e seu marido. Assim está a igreja mundana. Ela está dividida com a política, com o Estado, e com o Evangelho, e com Cristo. Ela tem que dar sempre aquela olhada. Agora, eu grifei bem aqui. Para quê? Para que subir? Para que altura? Porque muitos chegam a uma altura mais do normal, porém logo não podem ver onde estão. Aí então você vê a parábola da semente, da semeadura. E quando chega a tentação e quando chega as provas, não adiantou de nada as experiências que tiveram. Ora, o que é isso? Veja, muitos chegam a uma altura mais do normal, porém logo não podem ver onde estão. Portanto, de nada lhes serve subir. Que no quinto selo nós vamos constatar uma coisa relacionada, no quinto selo, parágrafo 97, 98. Olha, preste bem atenção. O último animal, ou poder. Que você sabe, esse animal, a besta na Bíblia quer dizer força, poder. O último animal, o poder que foi enviado para combater o anticristo, o qual estava contra o ensinamento de Deus, foi uma águia. O quarto animal vivente foi uma águia. Agora, quem é esse anticristo? O anticristo quer dizer antipalavra. No concílio de Niceia, 325 anos depois de Jesus Cristo, eles criaram a doutrina da chamada Santíssima Trindade. E um rabino disse para o profeta: vocês são pagãos. Ele disse: mas por quê?
porque vocês repartem Deus em 3 partes. O profeta disse: não, eu não faço isso, rabino. Agora você me mostra onde Jesus falhou. Ele primeiro perguntou: quando o Messias vier, o que ele será? O rabino disse: ele será Deus. É claro, Emanuel, Deus conosco. Ele então virou para o rabino e disse: me mostra onde Jesus falhou em ser o Messias. O rabino começou a chorar. Disse: mas eles me expulsariam, eu mendigaria o pão se eu pregasse isto. O profeta disse: eu preferiria comer bolacha com água na margem de um rio do que ter o meu nome num livro de ouro deste. Então essa águia vem combatendo, resistindo esse anticristo lá no seu fundamento. Porque o fundamento dele começa lá no concílio, no pacto da igreja com o Estado, do imperador Constantino, quando viu que Roma estava falida, a Roma pagã estava falida, a besta estava ferida. Então ele passou por uma conversão circunstancial, política, religiosa, e fez esse pacto. E quem desmascarou isso foi essa águia. Não há coisa como 3 pessoas na divindade. Deus não são. Deus não, ele é uma unidade simples, Pai, Filho e Espírito Santo, não composta. Porque tudo que é composto é imperfeito. Não existe perfeição absoluta. É perfeição relativa num carro, no avião. Por isso que cai. Por isso que precisa de supervisão. Por isso que precisa de revisão. Precisa trocar as peças com determinadas horas de voo, estejam boas ou não. Cada peça fundamental tem que ser trocada com tantas horas de voo. Por quê? É uma perfeição relativa e que ainda está sujeita à falha humana. Está sujeita à falha técnica, está sujeita à falha humana. Deus não. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma unidade simples. É simplesmente 3 manifestações de um só Deus. Agora, para nós que estamos nessa altura, que temos esse conhecimento, isso parece que não choca, não é de tanta importância mais. Mas meu filho, minha filha, se você não tivesse essa altura, esse conhecimento, você estaria espraguejando nesta hora se ouvisse falar uma coisa dessa. Você estaria se contorcendo, talvez você passaria noite sem dormir, como eu passei. Agora, uma coisa que nós temos que ser sacudidos é isto, que há uma tendência para naturalizar, acostumar com essa altura e não perceber que está realmente numa altura muito alta, muito alta. Nós estamos acima de qualquer corvo dogmático, falcão dogmático. Por isso não discute. Não discute.
Por isso que o profeta disse: Deus não discute nem tampouco seus filhos. Para você reger a sua vida pelo nível social de hoje, você tem que descer. Você tem que descer e se nivelar com essa sociedade podre. Agora, é claro que essa é uma linguagem espiritual. E Jesus, então, pôs isto dentro dos selos, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Agora veja o último animal. É o último, graças a Deus. Não tem outro mensageiro. Se o mensageiro é a águia, é o último, então como é que estão pregando aí que há outro? O último animal, o poder que foi enviado para combater o anticristo, o qual estava contra o ensinamento de Deus, foi a águia. Essa águia mostrou o filho no pai, o pai no filho. Quem vê a mim vê o pai. Essa águia mostrou que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Por isso fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto animal vivente foi uma águia. E na Bíblia, a última era é a era da águia. Se você crê que Elias veio, se você crê que Deus nos enviou um profeta, então você sabe perfeitamente que nós estamos na última era. A pessoa mais velha que tem aqui tem constituição física, pode perfeitamente viver até a hora do rapto, até a hora do arrebatamento. É certo que uma criança de 8 anos pode partir amanhã, de 10 anos, de 15 anos, daqui 15 dias. Muitos podem partir antes disto. Mas a pessoa mais velha que tem aqui, ela está suposta a chegar à hora do arrebatamento, a não provar da morte. Veja, porque esta é a última era, e o mensageiro já saiu de cena em 1965. E todas as vezes, quando o mensageiro sai de cena, o que acontece? Aqueles que eram crentes nele se formalizam apenas, desviam, criam ismos, tonterias, ou se vão. Ficam somente os escolhidos. Por isso que quando você vê um homem sendo muito sustentáculo de um povo, de uma igreja, pesa uma sentença sobre este homem. Ele terá que sair de cena. Ele terá que sair de cena. Por quê? Porque não tem nenhum homem que levará o povo no rapto. Nenhum homem. Quem vai levar o povo no rapto é Jesus Cristo. É a eleição, é a predestinação. Então nós estamos
vivendo sem dúvida alguma a última hora. Não é somente a última era, a última hora. E na Bíblia a última era é a era da águia. E Deus sempre relaciona a águia com seus profetas. Então a última era, a era da águia, será quando aparecer o revelador da palavra verdadeira. Isso ele estava falando então, né? Antes de Deus se pôr em ação, como sucedeu nos dias de Noé, enviou primeiro sua águia. Quando tirou Israel, enviou uma águia. Ele sempre envia uma águia ao final. Aqui de novo manda uma águia. Se para sair do Egito necessitou de uma águia, de um profeta, e para sair desse mundo? Se para a primeira vinda precisou de um precursor, e para a segunda vinda? Isso enquadra exatamente com a palavra. Como vai você entender de qualquer outra maneira? Ele enviou a águia, um revelador da verdade que se havia extraviado através da era. Como seria possível que fosse revelado o boi, o homem ou o leão antes do tempo da águia? Eles tiveram seu lugar e foram animais enviados de Deus, tal como qualquer outro. O leão, algo original. E ali foi quando o anticristo se apresentou em combate. Logo, quando ele mandou outro poder, Deus mandou um novo poder para combatê-lo. O diabo mandou outro poder e Deus também mandou um novo poder para combatê-lo. Então, quando você vê que a força do diabo está forte demais nesses dias, mas também a força de Deus está aí também. Logo, para enfrentar o último poder, Deus faz descer a águia para restaurar aos filhos de novo a fé original. É a era da águia. Então, notou você? Já não há animais, são todos. Já é o final, não tem mais animal para se apresentar. O que você está esperando? O que é que nós estamos esperando afinal? Agora, vamos ver aqui. A era da águia, na qual haverá um ministério que reunirá estas coisas, as revelará e as mostrará. Vamos ver no sexto selo. No sexto selo, parágrafo 69. Está havendo uma salientação, uma conscientização, uma lembrança do que realmente significa esta águia para os eleitos. Houve um ministério da palavra, logo o leão, o boi, o homem, e ao final, a era da águia, na qual haverá o mistério que reunirá estas coisas, as revelará e as mostrará. Foi isso que ele fez, não? Porém, esta era da águia é que recebe a revelação de Deus. Ainda no parágrafo 143, do mesmo selo, sexto selo, 143. Tal como foi com os reformadores, que não puderam entender esta palavra, os reformadores,
Não puderam entender a palavra toda. Lutero tinha apenas a justificação pela fé. Porque o Espírito que lhes foi enviado foi o Espírito do homem. Porém, esta era da águia é a que recebe a revelação da palavra. Todos os que entendem isto, levantem a mão. Muito bem, muito bem. Ele disse agora, veja aqui, agora, quando estes selos foram abertos, você pôde ver exatamente o que Deus está fazendo. Isso é que é a altura. É você ver o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito e o que Deus fará. Essa que é a altura. Aí então você vai ver isto aqui, aonde? Em Romanos. Romanos, capítulo 8. É Romanos? Não, Romanos não. É Efésios, né? Aí, ministros, liguem comigo. Fiquem ligados. Efésios 3. Vamos ver se é. Efésios 3. Ou Romanos 8. E agora? E agora, e agora, e agora? Efésios 3. 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, é como se fosse uma montanha, e cada um deles viesse e revelasse um lado da montanha. Bom, esse lado aqui tem tantas rochas, tem uma água que corre assim, e isso e aquilo outro. O outro vem e diz, bom, mas daquele outro lado leste tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Aí vem o outro e diz, bom, do lado oeste tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Aí o outro vem, bom, do lado norte tem isso, tem isso, tem aquilo. Mas o que está no lado norte não vê o que está no lado sul. O que está no sul não vê o que está no leste, no oeste, e assim sucessivamente. Mas esse profeta, essa águia vem tão alto que ele vê tudo. Amém. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí a unção do santo está em você. Tanto que ninguém mais precisa te ensinar. Pega para mim. Onde é que está? 1 João? Pega e lê aqui para mim, por favor. Hebreus. 1 João, Hebreus também. Por favor, irmão, vai. Por perto. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes... Mais forte. 1 João? 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Amém. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Amém. Tudo. Hebreus também. Corre aqui, irmão. Corre. Verso 27 também. E a unção que vós recebestes dele
fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Isso é 1 João 2, 27. O que significaria isso? Quando esses selos foram abertos, você pode ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito, e você sabe perfeitamente o que está acontecendo. Você dá glória a Deus pelo que Ele fez no passado, no presente e no futuro. O profeta diz, eles dão glória a Deus pelo que Deus fez no passado e até às vezes pelo que Ele vai fazer no futuro. Mas nunca glorifica a Deus pelo que Ele está fazendo no presente. Porque sempre que Ele está fazendo no presente, tem uma contradição. Tem uma coisa resistindo. Tem uma besta resistindo. Mas vós tendes a unção do Santo. Então, quando esses selos foram, olha, ao tempo, é o parágrafo 144 do sexto selo. Quando estes selos foram abertos, você pôde ver exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito e o que Deus fará. Agora, essa é a altura. Essa é a altura que Deus te pôs. Vamos ver ainda o 150, do mesmo selo, sexto selo. 150. Agora, estas coisas devem estar acontecendo nos últimos dias, e as ovelhas de Deus o reconhecerão. Amém. O reconhecerão. Elas reconhecem. Jesus disse, minhas ovelhas me conhecem, porém ao estranho não seguirão. Elas não seguirão os estranhos. Elas conhecem a sua voz. Tem que ser alguém com um sinal vindicado para o dia presente, então elas o reconhecerão. É essa águia, é esse profeta Elias. Conheceu a sua voz. Vamos ver o 170. 170. Agora vejam bem, não deixem que isto lhes escandalize. Notem quem abriram este selo. Profetas. Ele está se referindo ao sexto selo, ao quinto selo. Aqueles, ele faz referência, profetas, porque entra Elias e Moisés, Apocalipse 11, as duas oliveiras ali. Profetas, amém? Ali o tem, ó irmão, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo porque tinham o poder para fazê-lo, amém? Ali está abrindo o sexto selo, se referindo a Elias e Moisés. Mas ele vibrou, ele disse, ó irmãos, estamos vivendo no dia da águia. Amém? E a águia não se contenta em andar no chão, ciscar. Houve um tempo que ela pode ter sido chocada até num galinheiro. Então ele contou a história daquela águia. Aquele homem pegou o ovo de águia e botou para chocar numa galinha, e aquilo saiu uma águia. Mas ela fazia cut, os pintinhos corriam para comer minhoca, aquelas coisas, e
aquela coisa mais desaguçada. Não entendia a linguagem da galinha. Não entendia seus credos, seus dogmas. E tinha aquela dificuldade naquele sistema denominacional, aquelas coisas assim. Até que um dia a águia-mãe sobrevoou e pôde vê-la ali. Então tirou aquele grito, disse: você não é para esse lugar. E logo ensinou como que ela batesse suas asas. E logo ela ganhou a altura. Subiu. Quer dizer, a galinha só podia olhar até um pouco. O que está acontecendo com esse animal estranho que saiu de debaixo de mim? A única coisa que pôde fazer, ela foi embora. Então, trazendo para o natural, não é hora de você estar metida em mexericos com pessoas de espíritos baixos, que vivem com baixezas, com baixaria. Não é hora de você estar metida com esse tipo de gente. Se é que houve um arrebatamento, você, seja pai, mãe, filho, irmão ou irmã, seja quem for, você tem que sair disso, não tem jeito. Tem que sair não por força humana, mas por força de espírito. Dois estavam numa cama, um foi tirado, o outro foi deixado. E nós não queremos entender por que certos espíritos não combinam e não tem jeito e não vão combinar. Se tornaram o maior peso. Você não viu como é que aconteceu com Ló e Abraão? Ló começou, os pastores de Ló começaram a entrar em contenda com os pastores de Abraão. Abraão chamou Ló e disse: escuta, não precisa haver essa baixaria entre nós, para quê? Nós não precisamos de contenda. Faz o seguinte: se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão era um profeta. Se ele já tinha deixado a casa de pai, de mãe, dos parentes mais chegados, porque Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela, porque caso contrário a sua fé vai ficar sempre no nível da fé que eles têm. Mas nós não queremos aceitar um fato, uma realidade, de que o arrebatamento já começou. Vai na festa de um irmão seu, carnal, vai numa festa de aniversário, vai lá, só para experimentar. Vai lá numa festa de aniversário e vê como é que você fica parecendo aquela águia dentro de um galinheiro. Aquela coisa mais desajeitada. Isso falando do natural. E não é porque você tem espírito religioso, por fanatismo, não. Vai, procura as festinhas das amigas. Vai mesmo constrangido. Vê o que acontece. Vai lá para esses programas do Rio Vermelho, aí, de vez em quando tenha. Vai ver que jeito que você se sente lá dentro. Vai lá. Vai. Experimenta só para você ver. O que você vai sentir lá dentro? Você vai voltar falando línguas estranhas.
Nós estamos vivendo no dia da águia. E a águia tem uma natureza especial. Sabe por quê? Não é questão só de viver no dia da águia. É questão de ser águia também. O problema maior é este. O problema é que você também é águia. Você também é águia. A águia é uma ave que está em extinção. A águia real existem muito poucas no mundo hoje. E eles estão fazendo força para preservar a espécie, para não extingui-la. Acontece o seguinte, é que você também é águia. Por quê? Quem entende a linguagem de águia? É pintainho? A galinha? Não. Quem entende a linguagem de águia é águia. E ele tirou essas águias dos seus ninhos, e ele bateu as suas asas, essa águia mãe, e tirou as plumas, e as levou para as alturas, e lá então ele está exercitando-as. Ele quer que cada uma voe por si própria, pela sua própria constituição, vida em si mesmo. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Esse segredo de Cristo em você, a esperança da glória, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Agora você queira ou não queira, a revelação te dá a agucidade de uma águia. Você enxerga, você não tem como não enxergar. E isso causa pressão. Se a gente não visse, a gente sofria menos. Ao entrar numa casa e não visse os espíritos que estão entronizados naquela casa, não percebêssemos quem é que está mandando naquela casa, a gente sofria menos. Mas quando você percebe, é isso que causa essa pressão da altura. Não te fará um pássaro raro, um fanático, um espírito religioso, mas você sofre a pressão do conhecimento. Agora, sofrer a pressão desse conhecimento, eu diria, é uma questão de predestinação. É uma questão de predestinação. Agora, você vai dizer para Deus assim, mas por que o Senhor me fez assim? Por que que eu conheço essa mensagem? Para quê? Por que que eu conheci esse profeta? Para que que eu conheci esse povo? Por que que eu estou nessa mensagem? Por quê? Eu podia estar na Batista, na Presbiteriana, eu podia estar em paz em outros lugares, onde não há problemas como há no meio desse povo. E eu não teria problemas. Há uma pressão do conhecimento. Você conheceu a Deus. E conhecer a Deus, no sentido bíblico, é ser como Ele. Você sabe quanto custou aquela revelação que Pedro teve?
tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Custou cadeia, custou chicotes, prisões, perseguições, até morrer crucificado de cabeça para baixo. Então, você vai embora hoje certo disso. Ah, está bem, nós estamos na era da águia. O profeta é a águia. Bom, se fosse só isso, quer dizer que essa águia vai levar um monte de galinha para os céus, para a altura. E chega lá, solta essas galinhas lá em cima, e essas galinhas começam até esborrachar lá embaixo. É certo? A águia não levanta galinha. A águia levanta a águia. O ministério de uma águia nunca derruba ninguém. Derruba galinha. Derruba falcão. O meu ministério nunca mandou uma alma para o inferno. E nem vai mandar. Nunca escandalizou e nem vai escandalizar uma águia. Vai escandalizar galinhas, pintainhos. Esses têm que ficar esborrachados mesmo. E assim é cada ministério da águia. Porque o que leva para a altura é espiritual. É espiritual. E esse povo cresce a cada dia que passa. É por isso que eu digo, então nós podemos cantar, podemos louvar, podemos glorificar, porque a palavra não falta. Não faltando a palavra, então podemos ter nosso Pentecostes, né? Como diz o profeta. Podemos ter nosso avivamento pentecostal, como ele gostava de dizer. Fica assim. Você está certo. Nós vivemos a era da águia e o profeta é a águia. Não é só isso não. Você tem que entender que se você entrou nesse avião, você já está lá em cima. Já está lá em cima. Você está lá em cima. Você é águia. Águiazinha, pode deixar. Na hora certa, tudo acontecerá. Essa é a era da águia. Eu diria, a era das águias. Águias de Deus. Conforme ele mesmo pregou, as águias de Deus, né? Irmã Elias. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês.
Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.